Atenção, galerinha do primeiro ano que está de quarentena. A aula de hoje será sobre diferença e complementar de conjuntos, beleza? Fique ligado e vem comigo. Bom, ainda falando sobre conjuntos, vamos trabalhar o conteúdo diferença e complementar de um conjunto, tranquilo? Vamos iniciar falando da diferença de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chamamos de diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertence a B. Ou seja, para determinar o conjunto A menos B, nós vamos escrever aqui todos os elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B, tá certo? É bem simples fazer isso aí. Se quiséssemos fazer B menos A, desta vez nós iríamos colocar todos os elementos que estão em B, mas que não estão em A. Ou seja, iríamos escrever todos os elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A. Tranquilo? É bem simples assim, tá? Vamos observar um exemplo para você entender melhor. Dados esses dois conjuntos aí, ó, conjunto A com os elementos 5, 10, 15, 20 e 25, e o conjunto B com os elementos 2, 5, 7, 12 e 15. Vamos determinar A menos B, tá? Vamos determinar essa diferença aqui, A menos B. Quais os elementos que vamos escrever aqui na frente? Nós vamos escrever os elementos que pertencem ao conjunto A, mas que não pertencem ao conjunto B. Vamos analisar um por um. O número 5 aqui, ó, partindo de A para B. O número 5 está em A, mas aí eu analiso e percebo que ele também está em B, tá certo? Então, ele não entra na nossa resposta. Se a gente for analisar o 10 está em A, mas não está em B. Então, ele é o primeiro elemento que entra aqui na nossa resposta, tá? Observando o 15 agora, ó, o 15 está em A e também está em B. Então, ele não entra na nossa resposta, porque o que queremos são os elementos que estão em A, mas não está em B. O número 20, o 20 está em A, mas não está em B. Então, é mais um elemento que entra na nossa resposta. O 25, por sua vez, está em A e também não está em B. Então, é mais um elemento que entra na nossa resposta, beleza? Então, nós escrevemos aqui todos os elementos que estão em A, mas que não estão em B, tá certo? Então, nós escrevemos A menos B. É o valor 10, o 20 e o 25, tranquilo? Vamos determinar agora B menos A, tá certo? Ou seja, nós vamos escrever os elementos que pertencem a B, mas que não pertencem a A. Então, dessa vez, a gente vai analisar de B para A, tá? O sentido é de B para A. Analisando o valor 2, ó, o valor número 2. O 2 pertence a B, mas não pertence a A. Então, é o primeiro elemento que entra na nossa resposta. O número 5. O número 5 ele é comum aos dois conjuntos, então ele não vai entrar na resposta. O número 7 está em B, mas não está em A. Então, é mais um elemento que entra na nossa resposta. O 12 está em B, mas não está em A. Então, também vai fazer parte de B menos A. E o 15 ele é comum aos dois conjuntos, não vai entrar na nossa resposta. Então, B menos A é 2, 7 e 12, beleza? Depois de fazer A menos B e B menos A, a gente percebe que A menos B e B menos A são totalmente diferentes. Então, a gente pode dizer que não existe a propriedade comutativa na diferença de conjuntos, tá? Então, A menos B é diferente de B menos A. Nós podemos representar toda essa situação aí utilizando diagramas. Vamos ver como é que faz. Olha só. Primeiramente, a gente desenha um diagrama que representa, é claro, o conjunto A. E aí a gente já percebeu que existem elementos comuns entre A e B. Então, na hora de desenhar o conjunto B, né, o diagrama do conjunto B, a gente tem que fazer dessa forma aí, né? Essa parte aqui, ó, ela é comum ao conjunto A e ao conjunto B. Então, tem que fazer desse jeitinho aí, tá certo? Vamos escrever os elementos que ficam aqui dentro, ó. Você vai perceber que o número 5 é um elemento comum, tá? A gente já tinha até citado isso. O número 15 também é outro elemento comum, então ele vai ser escrito nessa região aqui. Já nessa região aqui,
do A, essa parte aqui, ó, nós vamos escrever os elementos de A que não pertencem a B. Ou seja, nós vamos escrever A menos B, tá certo? Que são os elementos 10, 20 e 25. Quando você analisa todos os que foram colocados aqui, ó, todos esses pertencem a que conjunto? Ao conjunto A, tranquilo? Aqui nessa região, nós vamos escrever os elementos de B que não pertencem a A. Então, a gente vai escrever a diferença B menos A, tranquilo? Então, ficaremos com o elemento 2, o elemento 7 e o elemento 12, beleza? Muito simples de fazer, é só ficar bem atento aí que você vai entender, ok? Vamos a mais um exemplo, olha só. Exemplo B. Nós temos agora os conjuntos D, 1, 2, 3 e 4. Conjunto E, 5, 6 e 7. Vamos fazer a diferença D menos E. Ou seja, nós queremos os elementos de D que não pertencem a E. Aí eu analiso, olha só. O número 1 pertence a D e não pertence a E. Vai para a resposta. O 2 pertence a D e não pertence a E. Também vai para a resposta. O 3 pertence a D e não pertence a E. Do mesmo jeito. O 4 pertence a D e não pertence a E. Tá? Então, a gente percebe que D menos E foi exatamente o conjunto D. Todos os elementos de D. Tá bom? É já que a gente explica por que isso aí está acontecendo. Vamos fazer agora E menos D. Ou seja, nós queremos os elementos de E que não pertencem a D. Então, agora eu vou começar a analisar de E para D, tá bom? Então, ó, número 5 pertence a E, mas não pertence a D. Então, ele vai para a resposta. O número 6 pertence a E, mas não pertence a D. Também vai para a resposta. E o valor 7 pertence a E, mas não pertence a D. Também vai para a nossa resposta. E aí você percebe também que E menos D, nesse caso, foi igual ao próprio conjunto E. Tá bom? Eu vou mostrar os diagramas para que você entenda direitinho por que isso aí está acontecendo. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Primeiro diagrama do conjunto D. E aí, olha, diferentemente do exemplo anterior, a gente percebe que aqui não tem elemento comum. Então, não vai ter aquele entrelaçado aqui entre os conjuntos. Tá? Ó, olha aí o que vai acontecer. Ó. Os conjuntos eles vão ficar separados. Tá certo? Bem separados porque não tem conjunto em comum. Quando eu escrevo D menos E, eu vou escrever o conjunto D. Então, eu vou escrever ó, o elemento 1, o 2, o 3 e o 4. Certo? Quando eu escrevo E menos D, eu vou escrever os elementos de E. Então, eu vou escrever ó, o 5, o 6, o 7 e só. Né? Então, 5, 6 e 7. Beleza? Agora, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo, gente, basicamente porque o conjunto D e o conjunto E eles não têm elementos comuns. E quando esses conjuntos, quando a gente analisa dois conjuntos que não têm elemento comum, a gente chama de conjunto disjunto. Então, o conjunto E em relação a D, ou o conjunto D em relação a E, são disjuntos. E quando isso acontece, quando esses conjuntos não têm elemento comum, quando se faz um menos o outro, o resultado vai ser o 1. Quando se faz o outro menos o 1, o resultado vai ser o outro. Ou seja, se eu fizer D menos E, vai dar o D. Se eu fizer E menos D, vai dar o E. Tranquilo? Fácil demais. Vamos agora ao exemplo C. Conjunto F, 1, 4, 7, 10, 13 e 16. E conjunto G, 4, 7, 13 e 16. Vamos fazer F menos G. Tá? F menos G são os elementos de F que não estão em G. Analisando o elemento 1, ele está em F, mas não está em G. Então, ele entra na resposta. Elemento 4 está em F e está em G. Então, não vai para a resposta. O número 7 está em F e também está em G. Também não vai. O 10 está em F, mas não está em G. Mais um que vai para a nossa resposta. O 13 e o 16, eles estão também em G. Beleza? Além de estar em F, está em G, não vai para a resposta. Então, F menos G são os elementos 1,
e 10. Tranquilo? Vamos fazer agora G menos F. Ou seja, nós queremos os elementos de G que não estão em F. Então, a gente analisa de G para F. Tá? Então, 4, olha, está em G e também está em F. Não vai para a resposta. 7 está em G, também está em F. Também não vai. 13 está em G, também está em F. Não vai para a resposta. E 16 também está nos dois. Isso quer dizer que não tem elemento para essa diferença. Ou seja, isso aí é um conjunto vazio. Tranquilo? Vou mostrar os diagramas aqui para você entender por que isso aí está acontecendo. Olha só. Diagrama do conjunto F, tá? Dessa forma aí. Olha só onde é que vai ficar o diagrama do conjunto G. O conjunto G, se você for analisar direitinho, ele está por completo dentro do F. Então, o G ele é subconjunto de F. Olha aí os elementos de G, ó, 4, 7, 13 e 16. Todos esses elementos aqui, eles também pertencem a F. E para complementar o conjunto F, os elementos 1 e 10. Quando eu faço ó, F menos G, vai dar exatamente esses valores que estão aqui, 1 e 10. Mas quando eu faço G menos F, aí eu não tenho nenhum valor. Por quê? Porque eu precisaria de elementos de G que não estivessem em F. Mas eu vejo que todos os elementos de G estão dentro do F. Tá? Isso acontece toda vez em que a gente tem um conjunto que é subconjunto de outro. Nesse caso, é o conjunto G, que é subconjunto de F. E aí a gente percebe que G está contido em F. Tá? E quando se faz o G, ou seja, aquele conjunto menor menos o maior, aí o resultado vai ser vazio, vai ser um conjunto vazio. Tranquilo? Vamos continuar. Vamos trabalhar agora complementar de conjuntos. Tranquilo? Então vamos lá. Dados dois conjuntos A e B, com B contido em A, olha só um detalhe importante aqui, ó, B contido em A, chamamos de complementar de B em relação a A, o conjunto A menos B. Tá? Vamos tentar simplificar isso aí, olha só. Complementar, a simbologia de complementar é isso aqui, ó. É um C um pouco estendido, tá? Complementar de B em relação a A. Nós escrevemos dessa maneira aí, ó, tá? O que é isso aqui? Isso aqui vai ser a mesma coisa que A menos B, tá certo? Então, se eu quero complementar de B em relação a A, eu preciso saber qual é a diferença entre A e B. Isso aqui só é possível se esse conjunto B aí estiver contido no conjunto A. Ou seja, esse conjunto A aqui ele é o maior, seria o maior entre os dois. Tá? Esse B está dentro do A. Só é possível fazer o complementar de B em relação a A se B estiver dentro do A. Tá certo? E se eu quiser ó, o complementar de A em relação a B, como é que faz? É só pegar aqui ó, B menos A. Tá? Mas para que isso aqui seja possível, nesse caso, é necessário que A esteja contido em B. Tranquilo? Então, olha só, se eu quiser o complementar de B em relação a A, eu faço A menos B. Mas, para isso, o B tem que estar dentro do A. Tá bom? Se eu quiser o complementar de A em relação a B, nós precisamos fazer B menos A. Mas, para isso, o A tem que estar dentro do B. Tranquilo? Olha só, parece difícil, mas não é. O que você tem que pensar para poder entender direitinho? Você tem que pensar o seguinte, olha, se eu quero complementar de B em relação a A, nós estamos procurando saber quais são os elementos que B está precisando para que ele seja igual a A. Tá? Então é só pensar dessa forma que fica mais fácil. Ó. Se eu quero complementar de B em relação a A, eu preciso saber quais são os elementos que B está precisando para que ele seja igual a A. Tranquilo? E se eu quiser o complementar de A em relação a B, eu estou procurando saber quais são os elementos que A está precisando para que ele seja igual a B. Tá? Se você pensar dessa maneira, você vai entender direitinho. Tá? Então, vamos analisar aí alguns exemplos. Olha só, primeiro exemplo. Nós temos aí dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Conjunto A, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E o conjunto B, 4, 6 e 8. Vamos determinar aqui o complementar de B em relação a A.
Então, vamos lá. Vamos determinar aqui o complementar, tá? Ó, complementar de B em relação a A. Mas isso aqui só é possível se o conjunto B estiver dentro do A. E você vai analisar e vai perceber que está. Ó, 4 ó, está dentro do A, o 6 também está dentro do A e o 8 está dentro do A. Então, o conjunto B todinho está dentro do conjunto A. B é subconjunto de A, beleza? Então, vamos lá. Complementar de B em relação a A é a mesma coisa que A menos B, tá certo? É A menos B. Então, a gente abre aqui uma chavezinha e vai escrever esses elementos. O que é A menos B? São os elementos de A que não pertencem a B, tá? É simples demais. Então, vamos analisar de A para B. 0 está em A, mas não está em B. Então, 0 é o primeiro elemento, tá? 2 está em A, mas não está em B. É o segundo elemento, certo? 4 está em A e está em B, não entra. 6 também está nos dois. 8 está nos dois. E o 10 está em A, mas não está em B. Tá? Então, esses elementos aqui, 0, 2 e 10, são os elementos que fazem parte do complementar de B em relação a A. Tranquilo? Nós podemos analisar isso aí em um diagrama. Olha só, nós temos aqui um conjunto universo. Dentro dele, nós temos o conjunto A e o conjunto B, tá? São esses conjuntos aqui do lado. O conjunto B é formado por quais elementos? Elemento 4, o elemento 6 e o elemento 8, certo? O conjunto A é formado pelos elementos 0, 2, o 10, né, que é o último elemento, mas também esses outros elementos que já estão aqui, ó, 4, 6 e 8. Então, o conjunto A é tudo isso aqui. Aí você percebe que o B está dentro do A, é condição para que você determine o complementar de B em relação a A. E quais são os elementos que representam esse complementar de B em relação a A? Ou seja, quais são os elementos que B está precisando, ó, quais são os elementos que esse conjunto B está precisando para que ele seja exatamente igual ao conjunto A? Falta o 0, o 2 e o 10, que são os elementos que nós encontramos aqui. Olha só como é simples. Se você analisar toda vez dessa maneira, você vai entender de forma bem simples, tá? Então, vamos lá. Vamos a mais um exemplo. Olha só. Determinar o complementar de D em relação a U, tá? Esse U é um conjunto universo, tá certo? Eu tenho aqui, ó, A, E, I, O, U. São os elementos desse conjunto universo. Conjunto D, A e I. Então, de imediato, a gente percebe que o conjunto D está realmente dentro do conjunto U. Então, a gente pode determinar o complementar de D em relação a U. Tá? Vamos observar o diagrama. Olha só. Conjunto U, que é o conjunto universo. Dentro dele tem um conjunto D. Os elementos de D, A e I. Tá certo? E os outros elementos, tá? Que estão aqui nessa região. Olha, tá nessa região aqui, que é o O, o E e o U. Tá? Formam por completo o conjunto universo. Tá certo? Como é que eu faço aí o complementar de D em relação a U? Eu faço dessa maneira aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o complementar de D em relação a U. Ou seja, nós queremos os elementos de U que não estão em D. Tá certo? Nós precisamos saber quais são os elementos que D está precisando para que ele seja igual a U. Vamos analisar. Aqui no diagrama a gente já percebe, né, quais são os elementos, mas vamos analisar direitinho para você entender. Olha só, o elemento A está em U e também está em D, então não vai para a resposta. O E está em U, mas não está em D. Olha só, você já vê que ele está aqui, ó. Então o E é o primeiro elemento, certo? O I está em U e também está em D, não vai para a resposta. O elemento O está em U, mas não está em D, vai também para a resposta. Tá? O elemento U está em U, mas não está em D, então ele também vai para a nossa resposta. Tranquilo? Então esses aí são os elementos que pertencem a U, mas não pertencem a D, ou seja, são os elementos que D está precisando para que ele seja igual a U. E aí você observa que está nessa região aqui, ó, tá? É o E, o O e o U, ok?
Nesses casos aqui, onde se relaciona um conjunto universo com outro subconjunto, qualquer dele, tá? A gente pode escrever essa simbologia de uma outra maneira. A gente pode escrever assim também, ó, tá? Complementar de D em relação a U. Pode escrever dessa maneira aí, ó. Ou complementar de D em relação a U. Com um tracinho aqui em cima do D. Ou ainda complementar de D em relação a U com um C aqui em cima, beleza? Então, todas essas formas aqui são iguais a essa primeira que nós escrevemos ali em cima, ó. Complementar de D em relação a U, ok? Para finalizar, a gente vai fazer 2 exercícios aqui, tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro exercício, ó. Dados os conjuntos A, 4, 8, 10, 12, 14 e B, 2, 3, 4, 5 e 6, determine na letra A menos B, tá? Só a diferença do conjunto A em relação ao conjunto B, tá? A menos B, tá? Então, vamos aqui abrir a chave e começar a colocar os elementos. Se eu quero A menos B, eu quero os elementos de A que não estão em B. Então, vamos lá. O elemento 4 está em A e também está em B, não vai para a resposta. O elemento 8 está em A, mas não está em B. É o primeiro valor que nós vamos colocar aqui, tá? O 10 está em A, não está em B. Também vai para a nossa resposta, certo? O 12 está em A, mas não está em B. Mais um elemento que vai para a nossa resposta. O 14 está em A, mas não está em B. Então, ele também vai para a nossa resposta, tá? Então, nós temos aqui os elementos de A que não estão em B. Ou seja, eu tenho A menos B, beleza? Vamos fazer o contrário agora, ó, B menos A. Então, nós queremos os elementos de B que não pertencem a A. Então, a gente analisa agora de B para A. Eu vou começar ó, lá do elemento 2. O elemento 2 está em B e não está em A. Então, ele entra nessa resposta aqui, B menos A. O elemento 3 está em B, mas não está em A. Também vai para a resposta, certo? O elemento 4 está em B e também está em A, não vai para a resposta. O elemento 5 está em B, mas não está em A, ele vai para a resposta, tá? O elemento 6 está em B, mas não está em A, também vai para a resposta, tá certo? Então, nós temos aqui a diferença B menos A, o elemento 2, 3, 5 e 6. Tranquilo? Vamos à segunda questão. Em qual item a parte destacada representa o complementar de A em relação a B? Tá? Nós temos aí o item A, tá? Nós temos o item B, o item C e o item D, tá certo? Nós queremos saber aí qual dessas imagens, né, está representando o complementar de A em relação a B, tá? A primeira coisa para a gente determinar essa resposta aí é saber que para que eu tenha complementar de A em relação a B, é necessário que o A esteja contido em B, tá certo? Então, o A ele tem que estar dentro do B, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu vou começar por aqui, ó, pela letra D. Na letra D, eu tenho, na verdade, o B dentro do A, tá? Então, aqui eu já descarto. Eu preciso do A dentro do B para poder analisar o restante. Então, aqui eu já descarto. Na letra C, eu não tenho nem B dentro do A e nem A dentro do B. Aqui são conjuntos disjuntos, né? Então, aqui eu não posso ter complementar, tá bom? Então, aqui na letra B. Na letra B, eu tenho aqui elementos comuns entre A e B, mas eu não posso dizer que A está dentro do B e nem B dentro do A, tá? Aí eu venho aqui para a letra A e eu percebo que esse conjunto A, olha só, esse conjunto A, ele está dentro do B, tá certo? Então, o que melhor representa aí o complementar de A em relação a B é essa letra A aqui, ó, tá certo? Onde eu tenho o conjunto A dentro do conjunto B, beleza? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que você tenha entendido. Se precisar rever o vídeo, reveja quantas vezes for necessário para que você entenda direitinho o conteúdo, tranquilo? E olha só, fique em casa aprendendo, enquanto que nós professores vamos ficar em casa ensinando você, beleza? Tchau, até a próxima, valeu!